noticiário sobre a guerra no Oriente Médio continua intenso em todos os sites internacionais e nacionais também. Mas a BBC diz o seguinte, que Israel tem o controle total dos céus em Teherã, capital do Irã, como você sabe. Quando ambos os lados, portanto Israel de um lado e o Irã do outro, continuam ataques entre um e outro. Nós pedimos à professora Denilde Holzhacker, que é professora de Relações Internacionais e cientista política da ESPM, para conversar um pouco conosco. Professora Denilde, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Professora, conta pra gente o seguinte, há alguma ameaça dessa guerra envolver mais países além de Israel e o Irã na sua avaliação? Olha, Heraldo, é possível que envolva, sim, outros países, né? Vai depender aí dessa evolução, especialmente Estados Unidos, que pode entrar na guerra, e o Trump já sinalizou que é possível que Estados Unidos entre na guerra em apoio a Israel, para ampliar o controle do Irã, né, não só o controle aéreo, mas também terrestre, e principalmente os americanos terem capacidade de destruir as áreas não só militares, mas também que tem os programas do programa nuclear iraniano. Então isso levaria a o que pode ser um custo muito alto para os americanos. A história nos mostra aí que a sua entrada em conflitos no Oriente Médio diretamente traz custos altos. O Trump tem uma pressão interna de grupos que o apoiam, que são contrários à participação americana, ao envolvimento direto em conflitos. Então, isso é algo que também a gente precisa considerar para que os americanos de fato se envolvam, e de outro lado, há um certo aguardo, um compasso aí de espera, para saber também se o Irã irá fazer alguma ação que afete diretamente os Estados Unidos, né, ou ataque a alguma embaixada ou base militar americana, algum tipo de ação que isso levaria os Estados Unidos a entrarem no conflito. Então, acho que esse seria o principal ponto agora de espera e de incerteza quanto ao envolvimento de outros países. Os países que são aliados do Irã, e China e Rússia já indicaram que apoiam o Irã, mas não estão dispostos a ter um envolvimento direto. A Rússia, especialmente por estar num outro fronte de guerra e não ter provavelmente condições de mobilização tão rápida de recursos militares para abrir um novo fronte. Então olhando do ponto de vista geoestratégico, agora a expectativa é saber se os Estados Unidos se envolvam. Claro que se os Estados Unidos se envolverem, pode ser que os outros aliados iranianos também se envolvam, e aí a gente teria um escalonamento muito maior da guerra para além do contexto regional. Professora Denilde, é possível já dizer qual é a posição do Brasil em relação ao conflito entre Israel de um lado e Irã do outro? Olha, o governo brasileiro tem sido bem contrário a Israel, né? O Brasil tem um relacionamento com o Irã, não só pelos BRICS, que o Irã também é parte, mas também anteriormente, né? A gente tem que lembrar que no governo Lula, principalmente aí antes dessa nova gestão, desse terceiro mandato, o governo fez uma tentativa de intermediação de um acordo para que o Irã pudesse ter acesso ao seu programa nuclear. O Brasil tem apoiado o Irã dentro da ONU. Na última avaliação sobre o relatório iraniano, das condições iranianas, o que foi quase parte do argumento
israelense para iniciar esse novo fronte, de que o Irã estava ampliando o seu enriquecimento de urânio e que isso poderia ser um passo ainda maior para se chegar a um armamento atômico. Então, o governo brasileiro se absteve e condenou os ataques israelenses ao Irã. Então, essa posição provavelmente vai ser a que a gente vai ouvir do governo brasileiro também nesse momento, e olhando a política externa brasileira com relação a Israel, nos últimos anos e principalmente agora no governo Lula, é de um afastamento, e provavelmente isso vai se manter, Heraldo. Professora, antes da ascensão do governo teocrático no Irã, com o Ayatollah Khomeini e a Revolução Iraniana, me parece, salvo engano, você me corrija, por favor, não havia hostilidade entre o Irã e Israel. Ela começa depois, né, que os religiosos assumem o poder no Irã. Qual é a razão? É que o Irã não reconhece a existência do Estado de Israel? É isso ou não? É isso, exatamente, Heraldo. Então, historicamente, não havia atritos antes do regime, da instituição do regime dos ayatollahs no Irã. É um regime de fundamentalismo islâmico e xiita, que entende que Israel, e aí é uma visão dos grupos xiitas de que Israel não deveria existir e que é uma área de território dos países islâmicos e principalmente dos países que têm a maioria xiita, e por isso o Irã é um apoiador do Hamas, que também vê Israel como um inimigo, é apoiador do Hezbollah, que também tem a mesma posição, e também de outros grupos, também xiitas, que envolvem aí uma percepção de que o Oriente Médio deve ser de domínio do islamismo e não de uma outra religião como o judaísmo. Então eles entendem que não deveria existir Israel, e isso é o ponto importante para se entender. O que foi construindo, que nessa visão teocrática, religiosa, cultural, dos grupos de maioria xiita, que entende que Israel é um opressor, né, das religiões e da cultura islâmica, também se construiu uma questão geopolítica, e o Irã ele é visto também para outros países da região como não uma ameaça como Israel vê, mas também como um país hostil, por inflamar os grupos de visão xiita contra os grupos islâmicos sunitas. Então, aqui também a gente tem que olhar a questão cultural, as divisões sempre muito complexas, culturais dentro do Oriente Médio, para a gente entender a complexidade desse problema. Perfeito. Professora, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito grato. Eu que agradeço. Bom dia. Professora Denilde Holzhacker é professora de Relações Internacionais e cientistas políticos do ESPM. Enquanto o conflito estiver se desenvolvendo, a gente sempre vai pedir a participação de pessoas especializadas para explicar para a gente e para a gente formar também nossa opinião sobre um caso tão grave como essa guerra.